Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções se voltaram uma vez mais para os dados da inflação nos Estados Unidos, para os muitos discursos de decisores de taxa de juros dentro do Banco Central Europeu e ainda para yields a subir que levaram a um novo ajustamento nas expectativas de cortes de taxa de juros de uma forma global. Realmente foram os dados económicos que mais atraíram as atenções esta semana, nomeadamente a inflação nos Estados Unidos. Essa inflação que subiu de 3,1% para 3,2%, quando era esperado que se mantivesse nos tais 3,1%, e se retirarmos os itens mais voláteis e ficarmos com a inflação subjacente, ela caiu de 3,9% para 3,8%, quando era esperado uma queda maior para 3,7%, com os preços a nível mensal a manterem um ritmo de subida de 0,4%, quando o mercado estava à espera que esse ritmo caísse para 0,3%. Em cima disto, tivemos também os índices de preços no produtor que subiram bem acima do esperado, 0,6% no mês, quando era esperado 0,3%, ou seja, o dobro. Isto ao mesmo tempo que as vendas a retalho, por outro lado, equilibraram um pouco as coisas, recuperando da forte queda do mês anterior, mas ainda assim ficando abaixo do esperado pelos próprios mercados. A Universidade de Michigan, os dados da Universidade de Michigan nas expectativas de inflação mantiveram-se inalterados, dando aqui, digamos, de alguma forma, mais algum equilíbrio. Os decisores de taxas de juros no Banco Central Europeu, muitos dos membros do Conselho de Governadores, mostrou-se uma vez mais ao mercado, isto depois de ainda há uma semana, aproximadamente uma semana atrás, terem tido a decisão de manter as taxas de juros inalteradas, e desta vez, uma vez mais, aliás, todos eles quase em uníssono apontam para cortes de taxa de juros este ano, nomeadamente, e a grande maioria, para junho, sendo que isto mesmo com os membros mais agressivos, os membros mais hawkish do Conselho de Governadores, sendo que os mais dovos, os mais brandos, nomeadamente o governador do Banco de França ou o governador do Banco da Grécia, continuam a abrir a porta à possibilidade de uma subida, um corte de taxas de juros mesmo já na reunião de abril, embora ponham essa hipótese, mas não a ponham como a principal, o principal objetivo, digamos, do Banco Central Europeu. Esse sim, baixar taxas durante o verão, tal como Christine Lagarde disse logo no final da reunião na semana anterior, onde o Banco Central Europeu decidiu manter inalteradas as suas taxas de juros. De uma forma geral, e com os membros da Reserva Federal em período de silêncio antes da reunião do Banco Central, os mercados ainda assim com o impacto tanto dos discursos de membros do Banco Central Europeu como dos dados da inflação acabaram um pouco por deitar a toalha ao chão e começar mesmo a continuar com expectativas de que as taxas de juros acabarão mesmo por ser cortadas mais tarde do que aquilo que na semana anterior ainda equacionaram. Ou seja, neste momento as probabilidades mostram, nomeadamente que o Fed Watch Tool da CME mostra que a maior probabilidade será de junho, provavelmente mesmo julho, para um corte de taxa de juros, e alinham as expectativas para 3 cortes de 25 pontos até ao final do ano, como a maioria que eram dos dot plot em dezembro, os últimos dot plot conhecidos. Por outro lado, no Japão, conhecemos finalmente as tais negociações sindicais, negociações salariais dos sindicatos. E o que mostraram até agora são o conseguir ganhos salariais acima dos 5%, o que de alguma forma está a abrir o caminho ao Banco do Japão para a probabilidade ou a possibilidade da normalização da sua política monetária. É isso que iremos ver durante esta semana. Com tudo isto, os mercados acionistas ficaram no mínimo mistos, ou seja, na Ásia tivemos altos e baixos, tivemos ganhos e perdas. Aqui o gráfico dá-nos uma perda do Nikkei
com alguns ganhos do banco, alguns ganhos do iene, apesar desta semana ter voltado a cair o iene, mas com ganhos, ultimamente ganhos do iene, com expectativas de subidas de taxa de juros. O Nikkei acabou por desvalorizar esta semana cerca de 2,4%. No entanto, do outro lado, tivemos um Hang Seng na China a recuperar mais de 2%. Já na Europa foi uma semana de alguma forma positiva, no geral. O CAC 40 em França liderou os ganhos desta semana ao subir 1,7%. Os outros principais índices na Europa os ganhos não foram tão significativos, mas ainda assim continuaram a negociar em terreno positivo, isto com as expectativas dos tais cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Já nos Estados Unidos, este reajuste que assistimos esta semana das expectativas das taxas de juros acabou por levar os principais índices em terreno negativo, com o S&P 500 esta semana a recuar marginalmente os tais 0,13%. Por cá, por Portugal, digamos que não seguiu os seus pares europeus e o PSI acabou mesmo por perder cerca de 0,4%, pressionado pelas perdas da EDP Renováveis, que esta semana caiu cerca de 7%, e por outro lado sustentado pelas valorizações da Galp, em que terminou a semana a ganhar cerca de 5%. No mercado cambial, esta semana foi uma semana de ganhos do dólar, contrariamente à semana anterior. Foi uma semana de ganhos do peso mexicano e que do outro lado, em perdas, estiveram moedas como o dólar australiano, o dólar neozelandês, o iene e as moedas nórdicas principalmente. Por aqui vemos, por exemplo, o euro-dólar que começou a semana bem acima de 1,09, chegou mesmo a 1,0960 aproximadamente e acabou por terminar abaixo de 1,09, 1,0889, 1,0890. Já a coroa norueguesa foi a moeda que mais perdeu esta semana, principalmente contra o dólar norte-americano, tendo iniciado a semana nos 10,40 e terminado acima dos 10,60. No mercado das commodities, tivemos aqui uma vez mais ganhos e perdas. Foi o caso do ouro desta vez, que depois de fortes ganhos acabou por recuar cerca de 1%, um bocadinho mais do que 1%, isto pressionado por yields a subir e por um dólar um pouco mais forte. Já por outro lado, o petróleo voltou a ganhar, teve mais uma semana de ganhos, o Brent ganhou cerca de 4%, o WTI um pouco menos do que isso, mas bem perto dos 4% também, isto quando a Agência Internacional de Energia acabou por juntar-se ao OPEP e dizer de alguma forma no seu relatório mensal que prevê um déficit na produção para este ano de 2024, tendo levado de imediato os preços do petróleo a terminar em alta durante esta semana. A semana que vai começar é uma semana essencialmente de bancos centrais, onde os olhos vão estar todos praticamente na Reserva Federal e no Banco do Japão. No entanto, temos aqui mais alguns dados económicos, nomeadamente os PMIs, que vão ser seguidos pelo mercado. É esperado que tenham um ligeiro abrandamento nos Estados Unidos, mas ainda assim fiquem com tanto o setor manufatureiro como o setor de serviços a manter-se em terreno de expansão. Já na Europa deverão continuar a recuperação que têm tido nos últimos meses, ainda assim com o índice manufatureiro a ficar nitidamente em território de contração e com o de serviços a manter-se aqui assim ligeiramente acima do limite que separa a expansão da contração. Mas de facto são os bancos centrais que vão mais chamar a atenção durante esta semana. Banco de Inglaterra, Norges Bank, RBA, o Fed e o Banco do Japão, destes 5 provavelmente vão manter as suas taxas de juros inalteradas. Já no Banco da Turquia as opiniões dividem-se se mantém ou se eventualmente voltam a subir mais 250 pontos, mais 2,5%, passando a sua taxa de 45 para 47,5%.
Por outro lado, o Banco do México também irá reunir e as opiniões também divergem se mantém os 11,25 ou se vai cortar 25 pontos para ficar nos 11%. O Banco do Brasil definitivamente deverá, pelo menos as expectativas do mercado, será que continue o caminho de cortar taxas de juros, cortando esta semana, uma vez mais, 50 pontos base. Mas, de facto, os olhos vão estar mesmo colocados na Reserva Federal, onde, como já disse, deverão manter as taxas de juros inalteradas, a sua política monetária vai ficar inalterada. No entanto, o mercado vai olhar bastante atentamente às projeções económicas da FOMC e aos dot plot, aos famosos dot plot, para ver se há aqui alguma alteração. Relembro que os anteriores, em dezembro, apontavam para 3 cortes de 25 pontos na taxa de juros, mas isto está de tal forma que qualquer alteração da grande maioria dos membros que mantiveram, que apontaram para a mediana dos 4,625, uma alteração nessas votações, por assim dizer, nessas projeções, poderão levar a mediana do Banco Central norte-americano a levar para apenas 2 cortes de taxa de juros até ao final do ano, ou por outro lado para 4 cortes de taxa de juros. Da forma como os últimos discursos dos representantes da FOMC que falaram antes do período de silêncio, a mim parece-me que será mais fácil chegarmos a 2 cortes do que a 4 cortes, e definitivamente isso irá ter um impacto forte nos mercados financeiros em geral, tanto nos obrigacionistas como nos acionistas, como no mercado cambial. A comunicação de Jerome Powell também será importante, isto principalmente depois daquela estirada um pouco mais dovish que registou no Congresso aqui há cerca de 2 semanas atrás. A tirar também um pouco o protagonismo esta semana da Reserva Federal estará o Banco do Japão. O Banco do Japão, o mercado divide-se muito entre uma subida de taxas de juros já nesta reunião desta semana ou isso a acontecer só para abril. Para já, o caminho, digamos, para uma normalização da política monetária está feita, nomeadamente quando o Sr. Kazuo Ueda falava aqui há umas semanas atrás de que precisava de ver as negociações salariais suficientemente fortes para levar a acreditar que a inflação continue sustentada. Parece estar conseguida. Estamos a falar de que o Rengo anunciou 5,25 de subidas de salários, ora isto contra 3,8 há um ano atrás, portanto acredito que isso esteja bem dentro das decisões que vão ser tomadas no Banco do Japão e portanto acredito que possamos ter já eventualmente uma alteração da política monetária no Banco do Japão e não só em abril. O tempo dirá, vamos ver esta semana o que é que vai suceder. Por fim, vamos ter também inúmeros discursos de vários decisores de política monetária, desde obviamente os discursos após as várias reuniões, tanto no RBA como no Banco do Japão. No Banco de Inglaterra isso não vai acontecer esta semana, mas vamos também ter outros, nomeadamente na Reserva Federal, com Jerome Powell, como já falámos. Além disso, estão agendados uma série grande de discursos, tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal, como membros da Reserva Federal, no sentido de continuarem a dar mais alguma orientação futura ao mercado, numa altura em que as expectativas estão uma vez mais, expectativas em torno de cortes de taxa de juros, estão uma vez mais a ser ajustadas, com yields mais altas e um mercado acionista um pouco mais sob pressão. Bom, para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana e daqui a uma semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!